Humanos! Ainda na área, Neuronato. Vocês já se ligaram, assim, eu estou lidando com vocês, obviamente, embora faça tanto tempo que vocês talvez já tenham até esquecido da minha cara, eu estou lidando com vocês já assumindo que vocês já não são mais calouros, que vocês lembram mais ou menos da lógica das nossas aulas. Mas Neuronato já é um desafio nas aulas usuais. Imagina agora no cenário virtual. Isso vai dar um trabalho e eu não gostaria de reproduzir algumas coisas que eu tenho visto por aí no ensino de neuroanatomia. Em que sentido? Vocês têm uma tonelada de videoaulas que vocês podem assistir, normalmente elas são em inglês, mas elas existem, onde você tem um professor que pega o cérebro, mostra para vocês quais são os cortes, quais são as áreas, os acidentes anatômicos, especificamente os acidentes neuroanatômicos. Isso é muito interessante em determinados contextos, mas não me parece mais adequado para a nossa realidade, não me parece mais adequado para a gente. Por que não? Porque eu tive um trabalho considerável lá na genética para a gente conseguir entender qual a relação da genética com a psicologia. Tanto a relação com a psicologia enquanto campo, tanto quanto a psicologia enquanto profissão. Me parece que seria uma enorme perda se a gente não conseguisse fazer algo parecido com isso na neuroanatomia. Então, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá na genética a gente bateu bastante na tecla do objetivo da disciplina. Então, o objetivo da disciplina de genética era conseguir entender que existe um substrato orgânico, um substrato sobre o qual todo o nosso funcionamento, toda a nossa fisiologia, ela ocorre, ela acontece. Então, eu tentei falar com vocês sobre como é que a gente pode pensar sob o ponto de vista da patologia, em relação à relação de genética com a psicologia, mas também saindo desse olhar patológico o tempo inteiro. Como é que a função, como é que a gente tem o funcionamento do nosso corpo sendo dado, sendo influenciado a partir da genética e das interações da genética com o ambiente, por exemplo. Então, de novo, o objetivo central da genética era exatamente esse, o de conseguir construir uma lógica de um substrato orgânico onde a gente vai pensar as questões, onde a gente vai entender como ocorrem as relações orgânicas entre os múltiplos sistemas e como é que isso conversa, como é que isso dialoga com a psicologia, tanto quanto campo, quanto ciência, quanto profissão, perdão. Beleza. E a gente agora vai para a neuroanatomia. Como é que a gente conversa com isso? Bom, se a gente já entendeu que há um substrato orgânico, eu agora na Neuronato quero trazer um outro desafio. Qual é o desafio na Neuronato? Entender que esse substrato orgânico ele tem uma topografia específica. Então eu vou dar, para variar, um exemplo absurdo. Se eu, por algum motivo, perco o meu antebraço e a minha mão junto, eu vou ter uma consequência específica. Eu vou ter uma série de alterações no meu fazer cotidiano. Vou ter que adaptar o mouse, eu vou ter... E aí, isso é uma palavrinha nova, depois a gente conversa sobre ela, mas eu vou ter heterossuficiências. Eu tenho uma questão com a palavra deficiências, que um dia a gente pode discutir, porque todos nós temos algum tipo de deficiência, então se todos nós temos, eu gosto da ideia de que algumas pessoas têm deficiências em particular, as heterossuficiências. Então, se eu perco meu antebraço e a minha mão, eu vou ter que fazer um conjunto de adaptações nesse sentido e elas são específicas para o meu antebraço direito, por exemplo. Se eu perco o meu antebraço esquerdo, eu vou ter um outro conjunto de adaptações. Se eu perco a minha perna direita, eu vou ter um conjunto de adaptações que são particulares dessa perda. Quando a gente fala de lesão no sistema nervoso, eu avisei que a explicação ia ser bizarra, mas muito mal explicado, mas numa relação que eu acho que dá para entender, quando a gente lida com a neuroanatomia, a gente tem mais ou menos a mesma questão. Eu tenho uma lógica de um prejuízo localizacional quando eu lido com
lesões. Então, uma lesão no lobo frontal é diferente de uma lesão no lobo temporal, que é diferente de uma lesão no lobo occipital, que é diferente se acontecem no hemisfério direito de se acontecem no hemisfério esquerdo. Essa é a ideia dessa anatomia topográfica. Então, antes que alguém já levante a bola de mas tem um monte de controvérsia, a gente vai abordar as controvérsias quando elas se fizerem presentes. Eu estou, nesse momento, simplesmente apresentando a ideia de como a gente vai levar o curso, de como é que a gente vai conseguir conduzir, sobretudo num contexto de ensino virtual. Então, esse é o ponto. A gente vai dividir o nosso curso em 2 componentes. A gente vai dividi-lo em microanatomia, então eu vou tentar entender como é que funcionam os neurônios, como é que eles se comunicam, por que eles são considerados células particulares, células especiais, células excitáveis, como é que essas células contribuem, ou como é que elas, mais do que contribuem, como é que elas permitem a comunicação de diversas áreas do nosso corpo, como é que elas se comunicam entre elas, como é que a gente faz esse salto entre o funcionamento de células, tanto de neurônios quanto de outras células que nós vamos encontrar no sistema nervoso, para o funcionamento da macroanatomia, da organização do sistema nervoso. Então eu tenho um sistema nervoso central, eu tenho um sistema nervoso periférico, eu tenho uma organização topográfica muito precisa desse sistema nervoso, e tudo isso vai estar sendo guiado por um eixo, digamos assim, que é como isso conversa com a psicologia. Então saiu essa semana um trabalho, de novo, não estou falando das controvérsias agora, beleza? Mas é um trabalho, se eu não me engano foi essa semana ou foi semana passada, mostrando alterações morfofuncionais de algumas patologias, de alguns distúrbios da saúde mental com a neuroanatomia. Então, de novo, que eu acabei falando de maneira pouco clara, saiu um trabalho mostrando alterações morfofuncionais do sistema nervoso que seriam características de determinados distúrbios da saúde mental, como, por exemplo, esquizofrenia, autismo, depressão. São 6 patologias e eu vou trazê-las para uma discussão pormenorizada. Mas essa é uma das ideias. Se nós sabemos que há uma relação, em grosso modo, com grandes lesões, como eu já falei, e determinadas funções corporais. Determinadas funções, elas estão primariamente localizadas, principalmente localizadas em algumas regiões do cérebro. Então a gente sabe, por exemplo, já dando um spoiler, que eu tenho uma lógica de uma especialização hemisférica da produção da linguagem no hemisfério esquerdo. E parte da linguagem, sobretudo aquela relacionada com a entonação, com o que a gente chama de prosódia, relacionada com o hemisfério direito. E isso significa dizer o quê? Significa que se eu tiver lesões no hemisfério esquerdo, se eu tiver lesões no hemisfério direito, particularmente nas áreas que nós entendemos como sendo responsáveis ou sendo ligadas à linguagem, o nosso prejuízo vai ser específico. O que nós teremos será uma alteração, uma perda de função, dependendo do tamanho da extensão dessa lesão, nas áreas de linguagem. Então, o objetivo é exatamente esse, fazer a ponte entre a neuroanatomia, tanto microscópica quanto macroscópica, com como a psicologia, de alguma forma, se relaciona com isso. Eu acho que o curso todo permite, em maior ou menor nível, fazer essas associações. É claro que algumas partes do curso a gente vai ter que, vou abrir aspas, engolir durante um ou outro tema para poder fazer o salto entre aquele conteúdo básico e a psicologia 2 ou 3 aulas depois. Então, em determinados momentos, isso pode parecer sensitivo, pode parecer enfadonho, mas vamos comigo que de alguma forma vai funcionar. E eu aproveito esse momento para poder tentar explicar para vocês como é que a gente faz a adaptação das aulas presenciais para as aulas virtuais. Então vocês já devem ter visto o horário, isso desde o primeiro período de vocês, porque na genética a gente se encontrava de 11 a 1 hora, de 11 da manhã a 1 hora da tarde, e se vocês lembram bem, com 1 hora e cadinho de aula, o cérebro de vocês estava escorrendo pela orelha, pelo nariz, e na Neuronato a gente tinha um desafio de que a nossa aula ia de 14 às 18. Eu sempre tentava, de alguma forma,
esperar pelo retorno do almoço de vocês e fazer 1 ou 2 tipos de atividade durante esse bloco, porque o rendimento acadêmico, e a gente sabe disso há zilhares de anos, o rendimento acadêmico de vocês ao longo dessas 4 horas, ele é absolutamente perdido. Mas isso é tema para outra conversa. Em algum momento a gente vai conversar sobre isso na neurociência, especificamente sobre memória, aprendizagem, por aí vai. Mas a gente já conversou sobre isso na genética, a gente vai voltar a esse tema depois, sobre estratégias de aprendizagem. Mas a lógica básica é que agora a gente tem um outro desafio, né? Eu não posso simplesmente chegar aqui na frente da câmera e começar a falar com vocês durante 4 horas. Isso é absolutamente infrutífero. Mesmo que você possa pausar o vídeo e vê-lo em outros momentos, você tem outras disciplinas, você tem um mundo de obrigações que tornam a lógica de ficar assistindo uma aula. Deixa eu chegar o microfone aqui para o lugar. Isso era psico. Isso aqui seria motivo para eu poder desligar o vídeo, regravar, etc, etc. Mas eu estou tentando ficar menos exigente comigo mesmo. Então volta para cá. Então essa lógica de adaptar os vídeos, ela tem que ser, de adaptar as aulas presenciais para as virtuais, ela tem que seguir um outro modelo. E qual é o modelo que me parece ser mais adequado? Vocês sabem que existe um motivo cognitivo bem estudado pelo qual o TED dura em torno de 20 minutos, 18 minutos ali. As palestras do TED, elas são estudadas, foram e são ainda estudadas, assim, incansavelmente, sobre como você monta a palestra, etc. Eu não tenho como montar um TED toda a aula que eu for dar para vocês por um mundo de coisas, né? Porque você tem uma série de detalhezinhos ali que não são factíveis de você fazer isso todo dia. Mas a lógica básica é que vídeos pequenos, muitas vezes, eles são suficientes para você introduzir um tema, você conseguir passar os fundamentos daquele tema, o suficiente para que a pessoa possa, uma vez que absorve aquele conteúdo, ela se interesse por procurar mais informação sobre aquele tema. A ideia é mais ou menos essa. Então eu vou tentar fazer um conjunto de vídeos para você, de acordo com o tema. Eu vou ter mais ou menos vídeos por tema. A maior parte dos vídeos eu vou tentar manter dentro dessa duração, entre 15 e 25 minutos, para que a gente também tenha um mínimo de coesão e coerência nesses vídeos, né? Não adianta fazer curto demais nem extenso demais. Pontuando questões, pontuando conteúdos específicos da neuroanatomia pertinentes a vocês, e vou tentar sempre deixar perguntas, tanto filosóficas quanto perguntas objetivas. Como é que a gente consegue considerar determinados aspectos daquela parte específica da disciplina com a prática da psi, com a teoria da psi, com uma discussão de caso e por aí vai. Então, de novo, vídeos curtos, assíncronos. Então isso é muito importante. A maior parte das nossas atividades será assíncrona. E a gente vai ter, depois eu vou fazer, provavelmente por escrito vai ser mais fácil, a gente vai ter um sistema para que vocês possam entrar em contato conosco. Por que conosco? Comigo e com os monitores, temos 2 monitores esse semestre, para que a gente possa tirar dúvidas à medida em que elas forem aparecendo. Então, de novo, majoritariamente o nosso curso será assíncrono. Então, diminua a ansiedade em relação a isso também. Aida, significa que a gente não vai ter encontro síncrono? Não. Significa que a gente vai ter, mas que a maioria vai ser assíncrona. Mas estou ainda trabalhando em qual é a assiduidade ideal para que a gente se encontre num horário específico de maneira síncrona, via Zoom, via Google Meet, alguma coisa do tipo. A minha ideia é que isso seja a cada 15 dias aproximadamente. Dependendo do tema, isso pode ser mais frequente, dependendo do tema, isso pode ser menos. Mas isso vai ser algo que eu vou precisar do feedback de vocês. Assim, em determinados temas, talvez seja necessário que eu faça uma programação um pouco mais direta. Em outros temas, isso vai ser mais indireto. Por que é importante toda essa explicação de como vai funcionar o curso, etc? Porque eu não posso, para não transformar a nossa experiência de neuroanatomia em algo extremamente enfadonho, eu não posso simplesmente pegar o Google Classroom, programar da nossa primeira até a última aula, para que vocês vejam no ritmo de vocês, porque tem todo um conteúdo, e esse conteúdo ele depende
Um depende do outro, e essa evolução nesse material, para que ela não seja uma espécie de information overload, a gente tem que fazer resolvendo os problemas que vão aparecendo. Então isso me dá mais trabalho, porque eu tenho que gravar vídeos periódicos, colocá-los em determinada data e ter certeza de que vocês estão acompanhando isso, mas é um trabalho que me parece mais adequado a essa adaptação que a gente precisa fazer. Beleza? Então, resumo da história, essa é a organização de como a gente vai fazer para o semestre. A gente vai começar já hoje, quer dizer, eu acabei de datar o vídeo, mas vocês entenderam, eu vou fazer um outro vídeo na sequência só sobre o nosso conteúdo, mas a ideia básica é que a gente veja tanto a microanatomia quanto a macroanatomia com temas relevantes à psicologia numa organização muito específica de diálogo entre esses temas. Eu preciso que vocês perguntem, quero que vocês... mas qual a relação disso com a psi? Eu me interessei por aquilo, eu me interessei por isso. Acho que a gente vai conseguir, sim, atender a todas essas demandas e montar um curso de uma forma bacana, beleza? Acho que de avisos era só isso, acho que a nossa organização foi mais ou menos estabelecida. Não se preocupem, provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, logo na sequência eu vou colocar um texto com QR Code, com um link para vocês poderem entrar no grupo do WhatsApp. Eu vou tentar usar o Discord para quem já é mais familiarizado, porque eu acho que ele permite uma organização melhor, mas é um teste. E de novo, vou precisar do feedback de vocês. Vou dar mais detalhes por escrito, que fica mais fácil do que ficar falando aqui no vídeo, beleza? Um abraço, que a força esteja convosco. Fui!